Você certamente já ouviu falar que nós vivemos num universo de causa e efeito. Tudo que a gente faz tem algum efeito, né, que repercute em nós. Mas existe uma outra lei cabalística que você quase com certeza nunca ouviu falar. A lei da causa e da descausa. E a gente vai ver o que é isso hoje. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana, continuamos a ler a porção de Kitissá. Vamos focar nos parágrafos 22 e 23 do Zohar. Estamos no segundo ano já da leitura. Muita gente faz as coisas na vida e às vezes está preocupada com o efeito, né, que vai receber. Principalmente às vezes pessoas que estão preocupadas com o espiritual. Eu fiz uma coisa, será que o universo vai me castigar? Deus vai me punir de algum modo? Tá. É uma preocupação válida, genuína, mas existe uma outra preocupação que a gente tem que ter e que muitas vezes a gente nem sabe que existe, que é o seguinte: nós vivemos num mundo que, por definição, tudo que a gente faz também pode ser desfeito. Então é a lei que eu particularmente chamo de causa e descausa. Vamos supor que eu faço alguma coisa, causei alguma coisa a alguém. Vamos geralmente falar de algo mal, né? Se for algo bom, não tem problema. Causei um mal para alguém. Eu posso ir lá e desfazer aquilo que eu causei. Então é a descausa. Vamos pegar alguns casos clássicos, alguns casos bem simples. Briguei com uma pessoa. Falei o que não devia, né, na hora da irritação, subiu o sangue na cabeça, falei coisas que não devia, tal, briguei. Em geral, o que eu posso fazer? Vou lá, peço desculpa, falo que, olha, me excedi, me irritei, estava com sangue na cabeça, não estava pensando, me desculpa, tal. Vou lá, concilio a coisa. Por que eu disse em geral? Porque a gente vai ver logo logo que tem casos um pouco mais complexos que isso, a gente sabe. Tem brigas que são muito grandes que um mero pedido de desculpa não adianta. Mas para, grande parte das brigas, a desculpa realmente dá, né? Você vai lá, pede desculpa e volta ao estado anterior. Quando a coisa é mais complexa, você realmente às vezes não tem como fazer uma reparação total, mas você tem como fazer uma reparação quase perfeita, tá? De 99%. O Zohar dá um exemplo que é o seguinte: é como você quebrar um vaso, tá? Dá para você reconstruir esse vaso. Agora, depende da sua habilidade, a reconstrução vai ficar melhor ou pior, né? Se você for bastante habilidoso, bastante cuidadoso, você vai lá usar o Super Bonder, colar os pedacinhos do vaso e vai ficar muito bom se você for cuidadoso. Talvez não fique 100%, né? Você ainda vai ver ali uns trincados, se alguém olhar de perto, não é nunca mais o mesmo vaso, né? Realmente teve ali uma mácula. Agora, também se você não for lá muito cuidadoso, você pode montar o vaso e ele ainda fica meio capenga, né? Fica claramente visível que a coisa não foi reparada. E na vida é mais ou menos assim. Então tudo a gente pode reparar, depende do nosso esforço, né? E depende da seriedade do que foi feito, de quanto que o vaso quebrou. Se quebrou só um neco, né, do vaso, mais fácil reparar. Se o vaso quebrou em 1000 pedacinhos, é um pouquinho mais complicado. Bom, quando são os casos do 1000 pedacinhos, né? Vamos supor que eu fiz algo extremamente ruim, extremamente pesado, algo muito, muito complexo. Como é que eu reparo? O processo de reparação se chama techuvá, talvez você já ouviu falar. Eu vou tentar fazer com que o que eu fiz seja totalmente desfeito. Essa é a ideia. Então, não dá para explicar caso a caso, né? Porque a gente poderia ficar aqui até amanhã, mas a ideia geral é essa. Se eu fiz A, eu tenho que desfazer A. Tá? Eu tenho que tentar voltar ao estado original o mais original possível. Então, vamos lá. Vamos supor, era amigo de uma pessoa, briguei com ela, perdi a amizade. O que seria techuvá? Voltar ao estado de amizade anterior. Tá? Eu fraudei a confiança de uma pessoa, traí uma pessoa, amorosamente ou de outro modo. Qual é o estado ideal? Que eu volte a ganhar a confiança da pessoa, que eu volte, né, a recuperar. Agora, tem casos que ainda assim não dá pra gente fazer. Por exemplo, eu fiz uma ação física que não dá pra ser desfeita. Deus nos livre, vamos supor, eu roubei um dinheiro, usei o dinheiro.
não dá para eu devolver o dinheiro. Tá? Ou, casos mais graves, Deus nos livre, eu feri alguém mortalmente, propositadamente ou não, a pessoa já foi embora, não tem como devolver, por mais que eu sinta muito. Como é que eu reparo nesses casos? Como é que é a techuvá nesses casos? Bom, nesses casos ela é como o dos 1000 pedacinhos do vaso que eu falei. Perfeito não vai ser. Você vai poder pedir desculpa, por exemplo, para a família, pelo que você causou, tentar dar uma indenização, responder judicialmente. A pessoa que foi embora, foi embora. Agora, o mais importante não é tudo isso que eu falei. O mais importante não é ir pedir desculpa para a família, dar um ressarcimento. O mais importante é a sensação que a pessoa tem dentro de si. Se essa pessoa, por causa do que ela causou, ela sentir remorso, ela se sentir culpada, ela perceber a consequência dos atos dela, essa é a maior techuvá. Espiritualmente, é isso que está retornando ao estado original mais do que qualquer outra coisa. Dar dinheiro para a família que perdeu o ente, que eu fiz eles perderem um ente, é muito bom, ajuda. Responder judicialmente é mais do que o nosso dever, mais do que nossa obrigação, né? Nós temos que fazer isso porque estamos num mundo assim. Agora, o que realmente, do ponto de vista espiritual, limpa as energias e faz voltar ao estado original é a minha sensação de arrependimento. E nesse sentido, o arrependimento pode ser bastante longo. Tá? Eu posso às vezes carregar aquele remorso comigo pelo resto da minha vida, dependendo do que eu fiz. E é claro que eu tenho que tentar não viver sob o peso daquele remorso, daquele arrependimento, porque eu também não posso, pela Kabbalah, ser uma pessoa triste e abatida. Né? Eu tenho que viver feliz. Só que é claro que aquela marca vai ficar comigo. Se eu fiz algo muito grave, talvez aquilo fique na minha consciência pro resto da minha vida. E é ok que seja assim, desde que eu não fique muito triste. Eu tenho que entender que aquele remorso que me acompanha é parte da expiação, é parte da techuvá, é parte da reparação. Então, espero que tenha ficado claro. Né? A ideia que eu queria passar, resumindo, é qualquer coisa que a gente faça, dá para voltar atrás. Né? Dá para voltar ao estado original. Coisas que são físicas, um pouco mais fácil. Por exemplo, briguei e volto atrás. Agora, coisas que realmente deixaram uma marca muito permanente, às vezes o físico não adianta. E aí eu tenho que pôr o meu emocional para trabalhar a meu favor. O que significa trabalhar a meu favor? Eu sentir o peso daquilo que eu fiz. Guardar aquele remorso, guardar aquele rancor como lembrança, como lição, né, para nunca mais voltar a fazer, para evitar fazer aquilo de novo. E esse é o arrependimento, essa é a techuvá, é isso que está voltando o mundo e aquele erro ao estado original. Um bom dia a todos e tudo de bom.